Olá, meu nome é Ingrid Zanella, eu sou professora de Direito Marítimo, Portuário e Ambiental e vim hoje tratar com vocês as novas portas do mercado no que tange ao direito marítimo e portuário. Primeiramente, é necessário entender o que o direito marítimo trata, já que ele é um ramo relativamente novo e pouco estudado no cenário jurídico brasileiro. Ele é um ramo multidisciplinar do direito, ou seja, suas normas regulamentam tanto o tráfico como o tráfego marítimo. Dessa forma, ele possui normas de direito privado e normas de direito público. Como assim? Quando o navio trafega no mar, ele tem que respeitar normas afetas à soberania e à jurisdição, se é mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e até alto mar, respeitando o princípio da liberdade dos mares. Nessa forma, ele estará sendo regido pelas normas de direito público, que podem ser internas ou internacionais, como o Tratado Internacional de Montego Bay, que regulamenta o direito público dos mares no âmbito internacional. Entretanto, o navio ao se locomover, ele também desempenha atividades privadas relativas ao tráfico marítimo, relações de comércio, relações de contratação de mão de obra, de tripulação. Nesse aspecto, incidirá sobre o direito marítimo as normas de direito privado, razão pela qual a classificação do direito marítimo é um direito de natureza jurídica mista, nitidamente interdisciplinar. E o conceito, em face à sua natureza jurídica, o conceito de direito marítimo pode se dar então como ramo autônomo do direito que regulamenta as relações privadas e públicas afetas à utilização segura e pacífica do mar. Em face de sua natureza jurídica ainda, de direito misto, existe sobre o direito marítimo uma interdisciplinariedade muito forte. Não há no direito marítimo um código como existe no Código de Direito Civil, por exemplo. Nós sabemos que o Código Comercial de 1850 ainda está em vigor, né? A sua primeira parte foi revogada pelo Código Civil, a segunda parte continua plenamente em vigor. Há atualmente discussões afetas a um novo Código Comercial, a proposições de um novo Código Comercial, mas ele o de 1850 ainda continua válido e por isso, por ele não possuir um código exclusivo de direito marítimo, ele vai ter que sugar suas fontes de diversos ramos do direito. Direito comercial, direito empresarial, direito civil, processual civil, ambiental. Todos esses ramos vão compor as fontes do direito marítimo, sejam públicas, privadas, internas e internacionais. Em face a essa interdisciplinariedade, eu coloquei aqui no quadro alguns órgãos que atuam regulamentando no cenário interno a utilização pacífica dos mares, ou seja, o direito marítimo no âmbito público e privado. Exemplo, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma agência federal que trata da receptação dos navios nos portos, como os portos e as embarcações devem atuar de forma segura, buscando uma vigilância sanitária, evitando danos ao meio ambiente, evitando doenças infecciosas a serem recebidas no Brasil. Então, toda uma embarcação estrangeira que chega num porto brasileiro terá que ter o certificado de livre prática, terá que passar por uma inspeção regular da Anvisa, atestando suas condições sanitárias físicas e ambientais de forma segura para o Brasil. O Tribunal Marítimo, órgão de suma importância, que só existe um atualmente no Brasil, que fica situado no Rio de Janeiro. Mais importante ainda, o Tribunal Marítimo agora, com a aprovação do projeto do Código de Processo Civil, que reconhece o acórdo do Tribunal Marítimo como título executivo judicial, uma inovação que vem dar mais eficácia à atuação desse órgão administrativo, vinculado ao Poder Executivo, que fica atualmente apenas no Rio de Janeiro. O Tribunal Marítimo possui competência administrativa e contenciosa, porque ele vai julgar os acidentes e os fatos da navegação, de acordo com a sua lei de regência, Lei 2180
de 1954 e também vai atuar de forma administrativa como órgão cartorial de manutenção de registro de embarcações, de armadores, em registros de hipoteca que incidem sobre navios e todos os demais atos administrativos afetos à sua atuação. A Autoridade Marítima Brasileira, órgão também integrante do nosso Poder Executivo, a nossa Marinha, que vai atuar buscando a segurança da navegação. Ela é regionalizada, existe uma capitania dos portos em todos os estados da federação, que vão, inclusive, tem um processo administrativo na capitania dos portos, que vai julgar as infrações contra as normas do tráfego aquaviário. Em face a essa interdisciplinariedade, ainda existem os órgãos ambientais, municipais, federais e estaduais. Em Pernambuco, destaca-se a Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, e o IBAMA como órgão federal, que vai ainda estabelecer normas que vão incidir sobre a utilização, atos de prevenção de poluição por navios nas águas jurisdicionais brasileiras, estendidas até as 200 milhas, incluindo a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Da mesma forma, menciona-se ainda a ANTAQ, Agência Nacional do Transporte Aquaviário, a agência que tem competência para autorizar todo o transporte nacional de cargas nas águas marítimas brasileiras. Então, toda embarcação que for trafegar e transportar carga nas águas brasileiras terá que ter uma autorização da ANTAQ. A ANTAQ não tem autorização, não tem competência para autorizar o transporte de pessoas ao mar ainda, né? Em alguns estados, o transporte de pessoas será licenciado a depender da legislação específica de cada estado, como é o caso de Pernambuco. A CPRH em Pernambuco, ela licencia o transporte marítimo de pessoas, já que a ANTAQ apenas vai autorizar o transporte de carga no mar, não tendo ainda competência para transporte marítimo de pessoas. Bem, agora nós já temos conhecimento do conceito, da natureza jurídica e da interdisciplinariedade que afeta ao direito marítimo. E quais são as principais problemáticas que demandam de profissionais especializados para que possa haver, de fato, um conhecimento e uma adequação dessas problemáticas ao cenário jurídico atual brasileiro. Eu pontuei alguns principais pontos controvertidos. A natureza jurídica de uma embarcação. Embarcação é gênero da qual navio ou espécie. A embarcação é bem móvel ou imóvel. A embarcação, de acordo com a interpretação do STJ e de acordo com a previsão na Legislação de Segurança do Tráfego Aquaviário, se consubstancia como um bem móvel sui generis, ou seja, incidirá sobre a embarcação, sobre o navio, normas afetas a bens imóveis apenas quando a legislação assim dispuser, como é o caso da hipoteca que incide sobre navio, de acordo com o previsto no Código Civil. A embarcação, gênero da qual o navio é espécie, se individualiza, existem elementos individualizadores desse tipo de bem, como nome, tonelagem, arqueação, que quer dizer a capacidade de transporte de uma embarcação, podendo ser líquida, quando gera frete, ou bruta, independente, né? Todos os pesos que estão envolvidos em embarcação. Tem uma nacionalidade, destacando-se que o Brasil adota o critério misto de concessão de nacionalidade para embarcação, precisando ser o armador ou o proprietário, o comandante, 2/3 da tripulação brasileiros para que a embarcação seja considerada brasileira, e a embarcação também tem um porto de inscrição, que é o local onde ela opera, regionalizado. Ela pode alterar
o porto de inscrição a depender do seu contrato de utilização. Se existe um contrato de afretamento de uma embarcação com inscrição em Santos e agora ela vai operar em Pernambuco, ela pode, através de uma solicitação à Capitania dos Portos, alterar a sua inscrição de São Paulo para Pernambuco, porque aquela será a região que ela está operando. Então, a embarcação é um bem móvel sui generis, ela tem que ser individualizada em todos os seus contratos. Outro ponto polêmico afeta ao direito marítimo na atualidade é como ocorre a contratação da tripulação. A tripulação em embarcações nacionais será feita de acordo com a CLT, a legislação trabalhista brasileira, porque a LESTA, a Lei 9537/97, determina que a contratação da mão de obra seja feita de acordo com a bandeira da embarcação. Inclusive, isso é um princípio adotado pelo Código, pelo Tratado de Bustamante, uma norma internacional. A norma internacional afeta ao direito marítimo privado. Então, o tripulante, em regra, ele é regido pela lei da bandeira da embarcação. Óbvio que existem exceções. Então, no Brasil, os tripulantes serão regidos, sim, pela lei trabalhista brasileira, pela CLT, e deverão incidir sobre ele normas específicas ao seu contrato de trabalho. Ele tem documentos específicos por ser um tripulante, como, por exemplo, uma carteira de inscrição em registro marítimo, assim, existe a carteira de tripulação, o cartão de tripulação de segurança específico para cada embarcação, e além disso, por ele ser um trabalhador regido pela CLT, ele deverá ter a sua carteira de trabalho assinada no prazo legal, qual seja de 48 horas de sua contratação. Por um navio ser um bem móvel sui generis, ele precisa ter registros. O registro de propriedade de uma embarcação será feita na capitania e ou no tribunal marítimo, se a embarcação tiver mais de 100 toneladas. E o registro de armador de uma embarcação também será feito no tribunal marítimo. Para que seja esclarecido esse ponto, o armador de uma embarcação é aquele que apresta a embarcação para uso, que coloca a embarcação pronta para ser utilizada, contrata a mão de obra, retira as autorizações necessárias, tira os certificados necessários da Anvisa. Não necessariamente essa pessoa será o proprietário, pode ser ou não, mas, por exemplo, se existir um contrato de afretamento a casco nu, a pessoa que irá utilizar a embarcação, o armador, não será o proprietário. E isso é importante, porque, em regra, o armador é quem responde por questões trabalhistas, tributárias e ambientais, porque ele é quem tem a responsabilidade por colocar aquela embarcação para uso. Ou seja, o armador tem a gestão comercial e a gestão náutica de uma embarcação, sendo esse o responsável pelas atividades náuticas. Passando então por esses pontos mais relevantes: inscrição, navio ser bem móvel ou imóvel, como ocorre a contratação, e também podemos ressaltar a importância do desenvolvimento sustentável. Navios e portos são regidos por uma série de normas ambientais específicas, resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, leis estaduais, leis municipais e leis federais. Todos os portos, eles precisam ser licenciados, precisam passar por estudos específicos, como é o caso do estudo de impacto ambiental, precisam ser amplamente fiscalizados para que possam ser considerados como atividades monitoradas e não nocivas ao meio ambiente. O navio, a embarcação, ele precisa ser autorizado, em regra não vai passar por um procedimento de licenciamento ambiental, mas incide sobre ele uma fiscalização ampla, a ser exercida por todos os entes da federação, seja o Estado, o município ou a União,
bem como pela Anvisa, a Autoridade Marítima Brasileira. Hoje em dia o tribunal pode atuar em questões ambientais quando essas são desenvolvidas como acidente ou um fato da navegação, de acordo com a Lei número 2180 de 1954. Então, são atividades amplamente fiscalizadas. O Plano de Contingência Nacional por Derramamento de Óleo, ele ratifica a intenção de que haja uma responsabilidade compartilhada por atos defesos ao meio ambiente, da mesma forma que a nossa Constituição Federal de 1988 traz a competência compartilhada por questões de defesa ao meio ambiente. E é essa interpretação que nós devemos ter quando pensamos na questão ambiental. Uma interpretação ampla, com uma competência compartilhada e solidária dos entes no que tange à promoção do desenvolvimento sustentável, seja em mar ou em terra, em questões portuárias. Passando por essas questões pontuais, para que todos possam ter uma noção tênue a respeito do direito marítimo, que consiga trazer questões polêmicas e práticas, qual então é a importância de se estudar esse ramo do direito na atualidade? Atualmente, o Brasil busca aumentar a sua frota, por isso existe tanta promoção para novos estaleiros, já que o Brasil ocupa no cenário mundial o lado dos países cargueiros, ou seja, nós possuímos mais carga do que navio. O mundo no cenário marítimo se divide em países com embarcação e com carga. Atualmente o Brasil ocupa o cenário dos países cargueiros. Nós estamos tentando reaquecer a nossa indústria naval, faz com que existam novos estaleiros, novas embarcações sejam construídas. E no Brasil, com especial atenção a Pernambuco, com o polo naval e industrial afeto a Suape, existe um estaleiro, o Estaleiro Atlântico Sul. A ideia de mais 3 novos estaleiros se fixarem nessa região, ou seja, com novos estaleiros, novas embarcações, novas demandas vão acontecer. Além do mais, questões afetas à contratação, demandas específicas que vão surgir no cenário jurídico brasileiro, questão de responsabilidade civil por transporte de carga, a questão do transporte marítimo de passageiros, o turismo náutico, que movimenta milhões de reais por ano. Todo ano sempre existe uma temporada marítima a ser desenvolvida, afeta transporte marítimo de passageiros. Então, tudo isso aquece o cenário brasileiro econômico e social e faz com que a demanda prática exija profissionais qualificados para atuar nesse ramo específico. E quais seriam esses profissionais que podem atuar e atender a essa demanda que vem surgindo em toda a nação brasileira? Exemplo: gestor portuário e ambiental, operador portuário, perito ambiental e naval. Com novos navios, com o aumento do tráfego marítimo, novos acidentes vão ocorrer, então precisamos de peritos navais, peritos ambientais, precisamos de árbitros, já que a maioria dos casos de arbitragem internacional marítima não são resolvidos no Brasil, são levados para Londres, por exemplo. Então, precisamos de árbitros capacitados, autorizados e com conhecimento específico na linguagem naval. Não falamos em frente ou costa de navio, falamos em proa, polpa, calado, costado, bombordo, boreste, meia-nau. Então, são terminologias que precisam ser difundidas no cenário marítimo para o profissional que busca atuar nessa área. Despachante aduaneiro, administrador, empresas de terceirização das mais diversas áreas. Uma embarcação que transporta resíduo vai precisar passar por uma higienização de acordo com as normas da Anvisa. Então precisam de empresas autorizadas a fazer esse tipo de transporte.
Essas profissões estão surgindo e vão precisar de profissionais capacitados. E entre nós, o mais específico, advogados especializados e consultores. Hoje em dia, no cenário marítimo, ambiental e portuário, há de se falar em consultores, profissionais especializados em evitar litígios, em evitar demandas, em promover auditorias ambientais em navios e portos, em promover um monitoramento em conjunto com os órgãos fiscalizadores e de monitoramento. Então, o profissional, ele tem que se pautar e sempre buscar uma solução alternativa prévia ao conflito para que seja um profissional capaz, um profissional com conhecimento a evitar uma demanda que em direito marítimo, em direito ambiental e portuário, envolve quantias altas, inclusive obstacularização e cassação imediata de algumas atividades, o que para um empreendedor, um armador, um operador portuário nunca vai ser uma solução ou uma pena possível de se lidar facilmente, ter a sua atividade imediatamente suspensa por um ato contrário. Então, a prevenção, a consultoria, profissionais no âmbito jurídico capacitados e habilitados para evitar, sem sombra de dúvidas, no cenário atual, são a diferença. Dessa forma, o profissional que pretende atuar nessa área, além de possuir um conhecimento específico da terminologia, da linguagem utilizada no cenário marítimo e portuário, de atuar em conjunto com órgãos, ter a facilidade, a capacidade de ir ao órgão licenciador, ao órgão de monitoramento, ao órgão fiscalizador, para aprofundar o seu conhecimento e trazer o campo do conhecimento teórico para o prático, conhecer a legislação específica, seja marítima, seja em face a essa interdisciplinariedade que eu mencionei para os senhores, normas da Anvisa, resoluções da diretoria colegiada, resoluções do CONAMA, leis específicas ambientais, portuárias e marítimas, ele precisa ser um profissional multidisciplinar. Ele precisa ser um profissional que não tenha o conhecimento específico apenas de leis. No cenário marítimo e portuário, teremos que ter um conhecimento amplo de outros ramos de ciências, de outros campos profissionais, seja engenharia naval, seja perícia, seja contabilidade para atuar no campo do direito tributário marítimo, seja perícia ambiental para atuar no campo do direito ambiental. Então, nós precisamos ampliar nosso conhecimento, porque aquele que apenas sabe o direito, sequer o direito sabe. Essa é uma frase citada, inclusive, por Pontes de Miranda. O profissional que vai atuar hoje no direito marítimo, ele precisa ter esse conhecimento amplo e interdisciplinar, porque essa é a característica mais marcante do direito marítimo e portuário. Como então se especializar? No Brasil, existe uma média de 4 ou 5 especializações em direito marítimo e portuário. Eu atualmente atuo como coordenadora da pós-graduação em Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da Uninasal. A primeira pós que envolveu essas 3 temáticas e atualmente ainda a única que possibilita um conhecimento marítimo, portuário e do petróleo. Existem especializações na Unisantos, na Univale, no Rio de Janeiro, em Vitória do Espírito Santo. Então, o profissional que quer atuar nessa área tem que buscar uma especialização específica que possibilite ele, de fato, conhecer as minúcias de um direito marítimo e portuário. E com base nisso, eu gostaria de me despedir. Espero ter deixado a mensagem da importância de se estudar esse ramo autônomo do direito, já que a nossa Constituição ela fala expressamente, taxativamente em direito marítimo. Então não existe óbice doutrinário ou legal para que essa seja uma disciplina
autônoma e merecedora de ser difundida e estudada por todos os estudiosos de direito, de engenharia, de biologia, né? Seja qual for o ramo, já em face da interdisciplinariedade. Agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo estudo no que concerne a direito marítimo e portuário. Obrigada. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!